Estavam a começar os anos 90 e o futebol português tinha dois senhores. Benfica e Porto dividiam títulos com precisão de régua e esquadro, ora ganhando um, ora o outro. O Sporting ia ficando para trás e inventava-se uma guerra virtual entre Norte e Sul. Guerra de palavras, pressões e episódios enigmáticos à margem do jogo. No entanto, no fim, manda a bola. A bola tratada de pé para pé, rematada, defendida, a bola que nenhuma pressão pode desviar do gol. O Campeonato Nacional 1990-91 é um embate titânico de 38 longas jornadas, discutido taco a taco e decidido por César Brito. A 28 de abril de 91, o Porto caiu com estrondo aos pés do novo campeão. Ave César. Um gol de Frank Rijkaard tinha-se interposto entre o Benfica e o sonho de ser campeão europeu 1989-90. A nível interno, o campeonato fugira para o Porto. A glória tinha passado muito perto da luz, mas isso não bastava. Era preciso voltar a vencer. No defeso, os encarnados são obrigados a fazer uma revolução difícil, mas inadiável. Uma geração de grandes jogadores atingiu o limite de idade e vai abandonar o jogo ou seguir para outras paragens. Bento, Álvaro, Chalana e Diamantino estão de saída. Aldair sai por uma boa proposta para o Roma. É a altura de descobrir uma nova geração de jogadores. Há uma geração de jogadores que acaba por termina a sua carreira, pelo menos termina no Benfica, é o caso do Diamantino, penso que ainda jogou no Vitória de Setúbal há um ano. O Chalana também ainda jogou no Belenenses, no Estrela da Amadora. O Álvaro, o próprio Bento, também ainda fazia parte dos quadros da equipa, o Shell. Toda essa geração deixa de jogar mais ou menos por essa altura e é uma altura em que o Benfica começa a voltar-se também mais para o mercado externo e a trazer grandes jogadores, grandes figuras do futebol brasileiro, do futebol sueco, fundamentalmente desses dois mercados. Tínhamos um banco extraordinário, tínhamos um banco de grande qualidade, o Rui Águas, Magnusson, enfim, o Terno, o Schwartz. Tínhamos uma super equipa na altura, não tínhamos só 11, nem 12, nem 13, mas tínhamos 20 e tal jogadores de grande qualidade, que quase todos ou todos eles eram internacionais nos seus países. A época 1990-91 acontece entre as duas etapas da geração de ouro do futebol português. A que conquistou o título mundial de júniores em 89 e a que vai repetir o feito no verão de 91. O presidente João Santos e o treinador Sven-Goran Eriksson, na sua segunda passagem pela Luz, estão atentos ao fenómeno e já têm na equipa Paulo Sousa e Paulo Madeira. Agora promovem o jovem central Rui Bento e contratam uma grande promessa boliviana, Erwin Sanchez. Stefan Schwartz vem da Suécia para fazer companhia a Jonas Stern e Mats Magnusson. Neno assume o lugar de Bento na baliza e a vaga de Aldair é preenchida por William, um central discreto que se vai revelar fundamental ao equilíbrio da equipa. Para dar poder de fogo, chega ainda mais um possante brasileiro ex-Boa Vista. Chama-se Isaías e vai tornar-se um dos eleitos do terceiro anel. Isaías, yeah, very good talent. When we first took him, he has some problems with his weight, so we had to sort that out first. But I mean, quick, good technique, goal scorer, and strong as well, very strong player. Acho que é uma aposta no talento que existia. O Schwartz penso que era já internacional A pelo seu país. O Rui Costa, pronto, não é preciso dizer nada, mesmo com 20, 21 anos era um talento transparente. O Paulo Sousa, com a importância que tinha também, campeões recentes também, embora na formação, mas é uma aposta consciente. Grandes jogadores como Valdo, Ricardo, Paneiro ou Pacheco transitavam da época anterior. E ainda havia Silvino, Veloso, Fernando Mendes, Samuel, José Carlos, Hernani, Lima, Vata ou César Brito. Mas faltava qualquer coisa. A cereja no topo do bolo. Rui Águas estava de regresso. Rui Águas, o filho de José Águas, o Rui que era por sangue e mérito próprio figura do Benfica, mas que tinha partido para as Antas, onde serviu o Porto durante 2 anos. Esse Rui estava de volta e os benfiquistas perdoavam tudo. Mal sabiam então quão precioso viria a ser aquele regresso.
Eu penso que o regresso do Rui Águas ao Benfica, 2 anos depois de ter estado num clube rival, no Porto, não provocou uma grande divisão entre os sócios, porque nós somos todos muito formados no catolicismo, não é? Portanto, aquela coisa do regresso do filho pródigo está lá toda escrita na Bíblia. Lembro perfeitamente da primeira página da Bola, da manchete da Bola, no dia em que o Rui Águas voltou ao Benfica, que era uma fotografia do Rui Águas e depois assim, regresso ao futuro. Eu gostei. Não fui eu, não é da minha autoria, nem sei de quem é, eu acho que já nem estava na Bola nessa altura, mas acho que é uma belíssima manchete. Regresso ao futuro. Não, foi um regresso encarado como um regresso de um filho pródigo. A mim pessoalmente custou-me bastante ver não tanto o dito, mas mais o Rui Águas, até pelo nome que carregava, vê-lo sair para o principal rival e, enfim, mais tarde voltou, acabou por ser o melhor marcador logo na época do regresso, mas ficou sempre uma pedra no sapato. E é uma pena, realmente, que o Rui Águas, pela sua carreira, pelo nome que tem, antes de mais, pela sua carreira anterior e posterior no Benfica, onde foi sempre um profissional exemplar, realmente é uma pena aquela saída naquele momento e da forma como se deu. Mas são profissionais e às vezes há razões que os adeptos por vezes desconhecem e não poderei crucificá-lo de modo algum por isso. O Rui Águas, quando a gente sabe, é benfiquista, portanto nunca o escondeu. Mesmo fazendo a opção profissional de jogar no Futebol Clube do Porto, a verdade é que ele regressa ao Benfica, todos nós o recebemos bem, sabíamos o valor do Rui Águas. Ele era um jogador importante, até pelo passado que tinha dentro, o nome Águas no Benfica, e foi muito bem recebido e novamente muito bem na estrutura do Benfica. Pronto, era aquilo no fundo que eu desejava, era voltar, e felizmente houve essa possibilidade. Depois de 2 anos no rival, e eu sabia na altura que era fundamental uma chegada afirmativa em termos de rendimento, e realmente foi. A tempo do que acontecera de 87 a 89, o campeonato ia ser disputado por 20 equipas. Uma experiência federativa pouco adequada ao nível médio do futebol nacional e que transformava a prova num exercício desgastante para as equipas com ambições europeias. Adiado o confronto com o Gil Vicente, o Benfica só entra em campo à segunda jornada. Vai ao berço de Portugal, mas o resultado fala sueco. Guimarães 0, Benfica 2, obra do menino Schwartz e do colosso Terno. Uma semana depois, repete o resultado com o Penafiel, mas desta feita por obra e graça de Rui Águas. A máquina estava afinada e a jornada seguinte comprova-o. 3-0 em casa dos Salgueiros, com Valdo a abrir o ativo e mais um estreante a brilhar. Isaías assina o segundo e o terceiro. A quinta jornada é uma exceção de que o Benfica versão 90-91 depressa se recompõe. O empate caseiro com o Boa Vista cai no esquecimento depois de uma sequência de vitórias sem consentir qualquer gol. Belenenses e União da Madeira são derrotados por 2-0. Nacional e Gil Vicente, o jogo em atraso da ronda inaugural, por 3. E o Estrela da Amadora, por 4. Após 9 jornadas, o Benfica tinha perdido um único ponto e exibia um score de 22 golos marcados e apenas um sofrido. Mérito para um ataque onde Rui Águas levava já 8 golos e a muralha defensiva comandada por William e Ricardo. Naquele outono, o Benfica já tinha deixado a taça UEFA caindo aos pés da Roma na primeira eliminatória. Aldair e os novos companheiros triunfaram com clareza, vencendo ambas as mãos por 1-0. Algum tempo mais tarde, 2 das figuras desse encontro, Carnevale e o guardião Peruzzi, seriam castigados por uso de doping no campeonato italiano. A fraca prestação internacional dos encarnados contrastava com a campanha do ano anterior, quando foram finalistas da Taça dos Campeões. Mas há males que vêm por bem. A partir de outubro, estavam exclusivamente concentrados nas competições internas. Não se consegue tudo, né?
Às vezes tu faz um plano de trabalho, monta uma estratégia, e às vezes por alguma coisa, o erro cometido pelo treinador, ou pela equipe dentro de campo, ou por jogadores, ou por uma falha individual, que ao fim e ao cabo acaba sempre sendo uma falha coletiva, né? A coisa não acontece. Então foi mal por um lado, né, que é sempre triste, que a competição europeia, mas correu bem pelo campeonato. Tínhamos menos jogos, podíamos concentrar e focalizar todas as nossas atenções nas provas internas também, menos viagens, menos desgaste. Isso por vezes ajuda. Não tenho dúvidas acerca disso. Precisamente um mês depois do adeus à UEFA, o Benfica perde em Setúbal. Os sadinos, que contam com os ex-benfiquistas Dito, Nunes e Diamantino, impõem-se por 2-0. Ainda ninguém o sabia então. Talvez algo dissesse dentro de Eriksen e de cada jogador encarnado, mas aquela seria a primeira e única derrota do campeonato. O primeiro e único jogo sem marcar golos. Como aconteceu isto? Aqui estão alguns fenómenos que talvez ajudem a explicar. Schwartz, carregado por um jogador sadino, saiu lesionado aos 13 minutos e foi substituído por Pacheco. Fernando Mendes, também depois de uma carga adversária, abandonou igualmente por lesão aos 34, entrando José Carlos. Apenas um minuto depois, é Paneira quem sai, vítima de mais uma entrada dura, mas desta feita não é substituído por ninguém. Em 90-91, ainda são permitidas apenas 2 substituições por jogo, o que significa que o Benfica joga 1 hora reduzido a 10. Misteriosamente, apesar de tanta violência, o árbitro só mostraria um amarelo a jogadores do Setúbal, e apenas no último minuto da partida. Foi um jogo difícil, em que o Setúbal sempre foi uma equipa complicada a jogar no seu estádio. Acho que perdemos bem esse jogo, 2-0. 2-0 perdemos bem esse jogo. Mas não impediu com que a gente perdesse esse jogo e fôssemos campeões nacionais. Foi uma derrota que nos pesou, porque seguramente foi a única derrota que tivemos salvo nesse campeonato. Também pela motivação que estava do outro lado, jogadores de grande qualidade, como o Diamantino foi extraordinário jogador, na minha opinião. O Nunes de um grande médio, um grande central também, quando foi necessário. E o Dito também, que foi um excelente central. Sempre aquele pessoal que joga em determinado clube e depois tenta provar, e qualquer deles são jogadores de top nacional, já trintões se calhar na altura, seriam com certeza, mas de qualidade. E o Setúbal sempre teve boas equipas e sempre teve uma rivalidade também muito especial em relação, eu acho que em relação mais ao Benfica do que aos outros. O Eriksen tem assim uma maneira de ser que eu particularmente gosto. Muito tranquilo, muito seguro daquilo que está fazendo. Mesmo nos momentos mais difíceis, a frase que ele tinha sempre é: bom, vamos mudar a situação. Então você podia estar perdendo 1-0, 2-0 no intervalo, que a frase primeira é essa: é bom, vamos mudar o resultado. E quase sempre com o Eriksen nós conseguimos dar a volta ao resultado. Então ele tem um equilíbrio emocional bastante forte, que eu acredito que conta muito para um líder. Sabe o que está fazendo e tem a mão sobre a equipe. Comandado pelo búlgaro Krasimir Balakov, o Sporting parecia mais forte que toda a concorrência no arranque do campeonato. Tinha vencido as primeiras 11 jornadas e era líder isolado. Depois chegou o Natal e os Leões recolheram à toca, deixando uma vez mais a discussão do título a Porto e Benfica. Digerida a derrota de Setúbal, as Águias partem para um ciclo de 4 vitórias. Famalicão, Braga, Chaves e Tirsense caem 1-1 aos pés dos encarnados. O Sporting começa esse campeonato de uma forma arrasadora, faz, suponho que 11 vitórias consecutivas, que deve ser recorde no Sporting, talvez só no tempo dos violinos tenha feito o mesmo. Tinha feito algumas contratações de relevo, como o Fernando Gomes, o bibotador do Porto, o Carlos Manuel, que tinha jogado no Benfica há muitos anos, embora já um pouco a aproximar-se mais do fim da carreira. Além de alguns jovens que estavam a aparecer, como o Cadete, o Balakov, vários jogadores de classe. Faz esse início estrondoso.